Você está aprisionando seu corpo com os seus julgamentos ou com os julgamentos alheios? Vamos falar sobre isso hoje com a nossa convidada maravilhosa, Donata Cardoso. E eu vou aqui convidando o pessoal. Quem for chegando, vai convidando o pessoal para a nossa live maravilhosa. Bora falar de corpo! Bora falar desse nosso amigo maravilhoso que nos acompanha todo dia, não é mesmo? Enquanto Donata Cardoso ainda não vem, bora lá chamar mais gente. Vamos falar sobre o tão temido julgamento. Será que os julgamentos que você tem ali na frente do espelho, será que eles estão impactando seu corpo? Será que aquelas coisas que as pessoas falam, né? Aquelas coisas tão bondosas que as pessoas falam pra gente sobre o nosso corpo. Tá muito gorda, tá muito magra, tá muito baixa, teu olho não sei o que, teu nariz não sei o que lá. Será que essas coisas fazem alguma coisa no nosso corpo? Vamos falar sobre isso. Aguardando a dona entrar. Olá! Boa noite! Boa noite! Eu quero dizer... Agora eu tô te vendo. Ufa, eu achei que ia passar a live inteira olhando uma tela preta. Eu não! De novo, não! Nunca mais tinha acontecido isso. O que mais é possível? Como está você? Tô ótima! E você? Também. O que mais é possível agora? Como pode melhorar? Essas bases aí, então... Exato! Que mais é possível? Elas chegaram assim, ó, mostrando pro que vieram, né? Exato! Vieram com tudo! Sim. Aqui, introduzindo o nosso assunto de hoje, que é sobre corpo e julgamento. Eita. Será que os julgamentos que a gente tem na frente do espelho, eles influenciam assim nosso corpo de alguma maneira? Será? Será que aquelas coisas tão bondosas que as pessoas falam sobre a aparência alheia, será que elas influenciam alguma coisa? Será? Oi, Cláudia, boa noite! Será que influencia, Vivi? Conta mais pra Será? nós. Pois é, muito bom ter clareza sobre isso, né? Muito bom, assim, acessar uma possibilidade diferente, né? Porque o nosso corpo, ele é tão mal aplicado e mal interpretado, né? Assim, a forma como a gente vê o nosso corpo e a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo é super mal aplicada e mal interpretada, né? Assim, o que esse mal aplicada e mal interpretada quer dizer? Que talvez pudesse ser de outra forma. Que talvez existisse uma possibilidade diferente, né? Porque a forma como a gente aprende a lidar com o corpo, como que a gente funciona assim, né? A gente vê o que as pessoas fazem e a gente copia. A gente olha como as coisas acontecem à nossa volta e a gente copia as coisas que as pessoas fazem. Deixa eu ver uma coisa que escreveram aqui, a Cláudia. A Valentina está apresentando pneumonia no corpinho dela. E a primeira coisa que eu fiz foi pro julgamento disso. Exato. E se você pudesse, Cláudia, perguntar pro corpo. Ei, corpo da Valentina, né? O que você requer, né? O que mais é possível, né? E assim, e tá tudo certo, Cláudia, porque isso é o que a gente faz, né? Isso é o
que a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu a olhar para o corpo e julgar o corpo, né? Ou comparar o corpo com outro corpo, ou comparar, se, né, a minha filha está passando por isso, então, né, a gente vai pegar esse na memória ou em tudo aquilo que a gente viu no passado, que já aconteceu outras vezes, e a gente vai naquilo e categoriza aquilo como o que pode ser, né, o que está passando. E se a gente pudesse fazer uma pergunta, né? Se a gente pudesse fazer uma pergunta para o corpo, o que você requer? O que mais é possível? Você está me ouvindo, Vi? Eu tô aqui, eu tava mandando aviãozinho para as Ah, sim. pessoas, e aí o vídeo fica bem pequenininho em cima. E aí eu saí de lá e ele continua pequenininho em cima. Então, assim, Você tá tô ótima, eu tô tentando. te vendo ótima aqui, grandona, tá tudo Agora certo. sim. Voltou ao normal. É daqui do sul também, né? E aí a gente teve realmente aqui muitos casos, né? Eu fiquei 15 dias bem ruim, assim, também, com antibiótico e tudo mais. E o que o corpo tá liberando, né? O que a gente tá aí curando os outros e o que essas coisas que vêm para, né, manifesta assim, estão liberando, né? Quando eu comecei a tomar antibiótico e eu detesto remédio, eu pedi assim, tipo, o que eu posso receber desse remédio? O que esse remédio vai me trazer que eu não poderia receber de outra maneira, sabe? Para também não criar uma evitação, né, com o remédio, porque eu Porque isso é uma realmente outra coisa também, evito. né, Vivi? Que é assim, né? E se tudo fosse um presente, se a gente usasse da forma como se requer mesmo? Né? As pessoas têm muito julgamento com remédio, mas e se naquele momento for o que se requer, né? Porque se você, tudo aquilo que você julga, você se separa daquilo. E você se relaciona daquilo pelo seu julgamento, pelo julgamento que você tem sobre aquilo, né? Então, e aí você toma um remédio, o remédio de repente não faz efeito para você, e você não... Por quê? Então, quantos pontos de vista você tem sobre aquele remédio, né? Então, é isso, né? A forma como a gente se relaciona com o nosso corpo, é como eu estava dizendo, né? Primeiro que a gente aprendeu a olhar e se relacionar com o nosso corpo da forma como as pessoas fazem, né? As pessoas à nossa volta. Então, é assim, as pessoas. Boa noite, Mário. As pessoas olham para o corpo e querem encontrar, né, o algo perfeito, atingir o corpo perfeito, a perfeição. Mas o que será que é perfeição, né? O que é Aí perfeito fica mesmo? usando a base dos outros como base pra gente, né? Ou um construto, né, de um corpo perfeito, como seria esse corpo perfeito, né? E aí eu tenho que atingir aquilo, né? E aí o seu objetivo de vida, o seu target é atingir aquele corpo perfeito. Nunca ouvir o seu corpo, né? E aí quando a gente entra nesse construto de perfeição ou de um target de um corpo que você deveria ter e que você não tem, um objetivo de um corpo, a gente sempre está no estado constante de julgamento daquilo que o nosso corpo apresenta agora, né? Tudo aquilo que não dá match, né? Tudo aquilo que não dá liga para aquele corpo perfeito, a gente julga. Ah, porque essa barriga tá do jeito que tá. Ah, porque o meu bumbum tá de uma forma XPTO e devia estar de uma forma YZ. E sabe assim, e aí isso vai criando um monte de solidez, um monte de julgamento. O nosso corpo vai ficando uma coisa sólida do todo o construto que a gente criou, dos julgamentos que a gente tem do nosso próprio corpo e dos julgamentos que os outros têm do nosso corpo também. Ah, como pode ser mais divertido tudo isso? Tudo isso vira uma prisão.
né? De um monte de julgamento de tudo quanto é lado, né? E o que mais é possível além disso, né? E aí o que vai acontecendo é que a gente vai indo nessa forma e estrutura de como um corpo tem que ser, ou de como os outros corpos são, e o nosso deveria ser de um jeito X, e o nosso corpo não é. E aí a gente vai criando uma prisão, né? Nosso corpo vive numa solidez da prisão, daquilo que ele deveria ser, do julgamento daquilo que ele deveria ser, e ele nunca é. É como se nosso corpo nunca fosse o suficiente, né? E tudo que isso traz à tona para todos nós, vamos POC pode tudo isso. Sim, bases. Ai, ai. E se existisse, né, um outro olhar para o corpo, né? E se o corpo pudesse ser o presente que ele é de fato, né? O nosso corpo, o nosso corpo tem a sua própria consciência. O nosso ser tem uma consciência, o nosso corpo tem a consciência, que é a consciência de viver nessa realidade. O nosso ser, né? A gente tem o corpo e tem o ser, né? O nosso ser não sabe muito o que é viver nessa realidade. Quem sabe disso é o nosso corpo. Quem sabe viver aqui e navegar aqui nesse lugar e andar por esse lugar e estar vivo nesse lugar é o nosso corpo que entende disso, não é o nosso ser que entende disso. Né? Então, se a gente começa a olhar para o nosso corpo como esse presente de ser a nossa nave espacial, a nossa nave espacial nessa realidade, né? Que é o presente da gente estar encarnado, né? Nesse corpo, nessa realidade. E aí, se a gente começa a olhar dessa outra perspectiva, tudo começa a mudar. O que tá vindo à tona para você aí, Vi? Só falando aqui, já liberando um monte. Eu estava lembrando quando a gente conversou sobre isso, né? A prisão prismática de julgamento, né? Que o outro coloca a gente. Então, as gradezinhas, e Olha a a gente fica energia que ali vem à preso. tona. Só de você falar sobre isso, percebe a energia que vem à tona? Fala mais sobre isso, Vivi. E desde o início, né, que eu comecei a trabalhar contigo, foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos, eu acho que foi o Clube do Livro das Projeções Expectativas, né? Rejeições, separações e... Julgamento. E ali abriu muita coisa, assim, né? Falando sobre aquilo, quanto que a gente se torna aquilo que o outro julga que nós somos, né? E o quanto que o corpo se torna aquilo que ele é julgado, porque ele é muito mais sensível ainda, né? Do que o ser, né? O ser ainda tem aquela teimosia ali. O corpo não, ele só vai dizendo sim mesmo, né? É isso que quer, tá bom, vou te entregar. Ah, tu acha que eu sou fraco? Tá, então tá, eu vou me criar como fraco, né? E é bizarro pensar, né? Que a gente tá refém do julgamento alheio sobre a criação do nosso corpo. E como é que é isso, né? Como é que é isso que a Vivi está dizendo, né? É, então, essa coisa do prisão prismatic é uma prisão, é uma estrutura energética, né? Como se fosse. Isso tem um nome próprio, porque é uma estrutura energética mesmo. Tudo aquilo que a gente. Todos os julgamentos que a gente faz do nosso corpo, né? Essa coisa do perfeição, de como ele deveria ser, como não deveria ser. A gente está dentro dessa prisão prismática, mas também o que as outras pessoas julgam o nosso corpo.
né? Também está dentro dessa. A gente vive nessa prisão prismática. Então, liberar essas prisões prismáticas de julgamento do nosso corpo. Então, libera aquilo que nós projetamos no nosso corpo e libera aquilo que os outros projetaram no nosso corpo também, né? Como seria a gente ter o corpo da forma como ele gostaria de ser, né? O nosso corpo, a energia do nosso corpo, ele é essa beleza, essa suavidade, essa felicidade, gentileza que o cachorro tem, que os animais têm, né? O cachorro é aquela coisa gostosa que qualquer lugar que ele te encontre, ele tá lá. Tô aqui para você, vamos brincar, vamos se divertir, né? Vamos correr. Você pode me dar comida agora, por favor? Agora você pode me fazer um carinho, por favor? Agora, né? E ele tá ali, não importa o que você faça para ele, ele tá o tempo inteiro ali. Mais carinho, por favor? Mais comida agora, por favor? Né? Ele tá ali para você o tempo inteiro. E o nosso corpo tem mais a energia do cachorro mesmo, né? Ele se transforma, como isso que a Vivi disse, em tudo aquilo que o nosso corpo não tem ponto de vista de como ele tem que ser, de como ele não tem que ser, da forma como ele deveria ser e ele não está sendo. Nosso corpo não tem esse ponto de vista do corpo perfeito, do corpo imperfeito. Ele não tem, ele se transforma naquilo onde a gente coloca a nossa energia. Então, se a gente, né, todo pensamento, tudo que a gente joga, todas as emoções, todos os pensamentos que a gente joga no nosso corpo, é onde a gente está colocando a nossa energia, a nossa atenção nele. E aí, ele vai se transformando naquilo. E ele não tem ponto de vista de, isso é uma coisa legal para me transformar, isso aqui é uma coisa não legal para me transformar, mas você está querendo que eu seja isso? Então eu estou me tornando isso que você está querendo que eu seja. Né? E ele vai, ok, você quer que eu seja isso agora? Então eu vou me transformar nisso aqui agora. E você quer que agora? Então tá bom, a gente pode mudar e ser isso agora. Né? O nosso corpo é essa coisa bela. Parceiro, gentil, né? Eu vou falar de gostosura, entre aspas, super entre aspas, que é uma gostosura de um doce, sabe assim? Uma gostosura do prazer de estar perto, né? Aquela coisa, não do julgamento da gostosura, mas daquela coisa, assim, do cachorro. Como é gostoso estar do lado do cachorro? Ele tá ali, né, curtindo você. Você já percebeu como o cachorro curte o próprio corpo? O gato, o cachorro, como eles curtem o próprio corpo, né? O meu cachorro é assim, ele não pode ver uma grama que ele sai rolando na grama. E ele se espreguiça. E se ele vê um cocô no chão, então, ele acha aquilo divertidíssimo. Ele gosta do cheiro, sei lá eu do que ele gosta. Se o cocô nutre o corpo dele, eu não tenho a menor ideia, mas ele se joga no cocô de cavalo e dá uma pirueta lá no cocô também, sem o menor ponto de vista do que é aquilo. Para ele é divertidíssimo aquilo. E se é divertido, ele vai e faz, né? Pelo simples prazer daquilo. Alguma coisa energética ele percebe naquilo, que para ele é mega prazeroso. E ele vai, ele não tem ponto de vista, né? Então, e percebe o quanto, né, a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo é tão distoante disso que a gente nem consegue receber a delícia que isso é, né? Do prazer de ter um corpo, o prazer de estar encarnado com um corpo,
né? A gente nem recebe isso, porque a gente vai criando esses construtos de julgamento, de separação, que deveria ser de uma determinada forma e não é dessa forma, deveria, né, sei lá, a gente tem tantos pontos de vista de como isso deveria ser. Que clareza trazer os jeitos que os animais faz. Exato, Mário, exato. Os animais, eles não têm ponto de vista, né, com relação ao corpo, e eles estão aqui para desfrutar de estar aqui. De estar aqui, quando eu falo estar aqui, é estar aqui no planeta, né? Porque a gente é ser infinito, né? Que, no meu interessante ponto de vista, já tivemos várias vidas, várias experiências, né? E a gente está no presente dessa, né? Se a gente vai criando muitos construtos de separação disso, vai ficando denso, vai ficando pesado. Porque é para ser assim? Talvez não. A gente que está criando dessa forma, né? Mas talvez boa noite, talvez pudesse ser de uma outra forma. E se a gente pudesse experienciar o nosso corpo assim como os animais fazem, como o cachorro faz, né? Como a nossa vida poderia ser? Imagina que delícia! Poder ir lá e dar uma rolada no cocô de cavalo? Que entrou na live Dessa agora forma. vai ter que assistir o começo. Porque eu disse antes disso que o meu cachorro, a gente está falando do prazer que os animais têm em ter um corpo, né? E se pudesse ser desse jeito pra gente também, né? E aí eu contei que o meu cachorro ama deitar na grama, rolar na grama, rolar. Ele é pituco, eu tenho um lhasa, ele é pequenininho assim. O que ele faz com aquele corpo é tão bonitinho o que ele faz, né? E ele se espreguiça, esfrega as costas na grama e dá pirueta. E aí ele deita, depois ele cava, pelo simples prazer e a diversão daquilo. Só que às vezes, de vez em quando, se ele vê um cocô de cavalo, ele gosta de dar umas piruetas no cocô de cavalo também. Aí eu brinquei, né? Eu falei, e se a gente pudesse ter esse prazer que os animais têm, né? De ter um corpo e desfrutar do corpo e até dar umas piruetas em cocô de cavalo também de vez em quando. Alguma diversão deve ter naquilo. Aí a gente pergunta pro meu cachorro. Mas meu cachorro não Vai é que a único. É? Vai que a nutrição que tem ali no cocô de cavalo não tem em nenhum outro lugar. Exatamente. Vai que a vibração do cocô do cavalo, né? O cavalo é um presente tão gigantesco que o cocô dele deve ser também, né? Oi, Jefferson, boa noite. Oi, Bia, querida. E aí, então é isso, né? E aí o nosso corpo, ele tem esse olhar, sabe? Dessa leveza do prazer de estar aqui nessa realidade. De estar aqui no planeta, né? E aí o que a gente faz com o nosso corpo é jogar toda essa solidez e essa estrutura dos julgamentos, da densidade, de como ele deveria ser, de como ele não deveria ser, de como ele está sendo, que não é do jeito que você acha que ele deveria ser. Então, tudo aquilo que ele não está sendo, que ele deveria ser de alguma determinada forma, você vai jogando a sua energia naquilo que ele está sendo. E aí, quanto mais energia você joga naquilo que ele está sendo, mais ele se torna aquilo que você não quer que seja. Porque ele está aqui para te agradar. Ele está aqui para se tornar aquilo que você quer que ele seja. Né? Então percebe o quanto o nosso corpo foi mal aplicado e mal interpretado,
né? O quanto. Não é que o nosso corpo foi, nós olhamos para o nosso corpo de um jeito equivocado, né? Poderia ser muito diferente, né? E nesse caminhar de ter mais consciência, tem um momento que a gente chega de incluir o nosso corpo na criação da nossa vida. Aí a mágica começa a aparecer. Aí uma nova realidade se abre, né? Quando a gente se abre e recebe a mágica do corpo. Só que para a gente criar isso, a gente precisa limpar toda a solidez, né? Porque se o corpo está revolto, de uma solidez de julgamento e de projeções daquilo de como ele deveria ser, como é que a gente pode perceber a gentileza, a leveza, o humor, a diversão do corpo, se ele está trancado em toda a solidez dos julgamentos que nós fizemos do nosso corpo e que os outros também fizeram, né? Então, eu costumo falar de uma semântica bem interessante que é como é que a gente pode perceber a sutileza da energia do lado de de um ensaio de escola de samba, da bateria da escola de samba, né? É mais ou menos isso. Como é que a gente percebe a sutileza e a gentileza se a gente está na solidez do bumbo, né? Do ritmo e da densidade do bumbo, né? Então, para a gente descobrir esse presente, né, da sutileza do corpo, a gente precisa liberar um pouquinho da solidez dos julgamentos, né? Tudo isso. Fala, amor, o que você quer me dizer? Eu ia falar e passou. Oh, Veio e passou. Tinha a ver com isso de solidez, peso, né? O que é tão. Ah, tá. Do corpo precisar gritar, né? Quanta carga tem em cima, quanto peso, quanta solidez tem em cima do corpo, que a gente não consegue ouvir ele. E aí realmente ele precisa gritar, né? Aí vem uma dor que te coloca de cama 3 semanas, né? Tem um problema, quebra um osso, sabe? Coisas graves, assim, né? Intenso, porque não tem essa. essa é o universo trabalha nessa gentileza, nesses sussurros, nessa delicadeza. O nosso corpo também se comunica nessa gentileza, nesse sussurro, nessa delicadeza, né? E aí, para a gente chegar na delicadeza, tem toda uma carga que precisa ser liberada, né? Para a gente chegar nessas nuances, no movimento, na fluidez, na delicadeza, na gentileza, no espaço, né? Então, essa coisa de como deveria ser, né? É isso, né? As nossas projeções, expectativas, separações. Fala, querida. Isso me trouxe a lembrança daquela conversa que a gente estava tendo sobre idade, envelhecimento e todas essas questões de tempo, né? Que nessa realidade são verdadeiras, né? Reais, e é assim que é. Então, com tantos anos, teu corpo tem que apresentar tal coisa, com tantos anos, essa outra coisa. Como assim? Tu tem um corpo que não está apresentando tal coisa nessa idade?
Esse é o meu pedido atual, Vi. A gente teve essa conversa e essa é uma demanda que eu tenho feito para o meu corpo mesmo, atualmente, assim, sabe? Porque se, né? Então vamos lá. Eu falei agora no começo do nosso encontro que se a gente, quando é pequeno, a gente vai aprendendo como se relacionar com o nosso corpo, da forma como as outras pessoas se relacionam. E a gente vai imitando isso, a gente vai copiando isso da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos amigos da escola, da namorada, do namorado. A gente vai copiando isso, como é que as pessoas se relacionam com isso, né? E a gente também vai olhando como é que os corpos se comportam ao longo do tempo, né? E a gente vai imitando aquilo como uma realidade para gente, né? E a minha demanda atual é que o meu corpo ele saia do construto do tempo. Então essa é uma coisa super, né? Que a gente saia dessa linearidade do envelhecimento, do decaimento, da flacidez, das rugas. E se existisse né? E se tudo isso, todo esse envelhecer, ele estivesse totalmente relacionado à linearidade do tempo. Ah, se você tem 40 anos, logo você, né, seu corpo já não produz mais colágeno. E se você tem 40 anos, as celulites vão começar a aparecer e a flacidez também. E as rugas, então, vai fazer botox, vai não sei o que lá. Não que você não precise fazer, não é isso. Mas, e se existisse uma possibilidade diferente, né? Que nunca existiu. Então, a minha demanda para o meu corpo é agora, corpo que a gente pode ser, que ninguém no planeta Terra está escolhendo ser ainda. E se a gente for quem vai atualizar essa realidade diferente de que não existe essa coisa de tempo. A gente pode funcionar de outra forma. Meu corpo falou, adorei isso, vamos lá criar isso. Eu me lembro que até foi numa live do Anthony, não foi uma live? Foi muito boa aquela live, foi. Perguntou alguma coisa sobre isso para ele também, né? Do conceito do tempo. Eu tô criando isso para mim, sabe? Eu escolhi isso para o meu corpo. E o meu corpo tá me mostrando como é que se cria isso. E eu tô seguindo a energia daquilo que ele tá me mostrando, né? E uma das coisas que ele me mostrou é: vamos convidar outras pessoas para isso também? Vamos criar um workshop para a gente falar de corpo, né? Porque assim, como que funciona essa coisa? Funciona assim: se uma pessoa atualiza uma realidade diferente no planeta Terra, isso vira uma possibilidade para várias outras pessoas atualizarem isso como uma realidade também. Se uma única pessoa traz algo diferente, abre possibilidade para outras pessoas terem isso também. Então, eu estou fazendo essa demanda. E aí, eu falei, vamos convidar. E meu corpo falou, vamos convidar mais pessoas que se interessem por isso e queiram, né, criar uma realidade diferente de funcionar no planeta. E aí eu percebi que essas prisões prismáticas são esses lugares onde a gente tranca a solidez no nosso corpo, tranca julgamento, tranca ponto de vista, tranca, né, esse monte de nhaca que tanto a gente coloca no nosso corpo, como que as outras pessoas também projetam no nosso corpo, né? Então, escolho liberar tudo isso e muito mais. Então, tem uma pessoa que perguntou assim: eu não acredito na velhice, por exemplo, acredito em etapas diferentes, em tempos diferentes, em fases diferentes. Exato. Então, mas de alguma forma, essas etapas diferentes e tempos diferentes, verdade, de alguma forma, elas ainda estão conectadas com linearidade, né?
uma mudança de fase, tudo bem, uma mudança de fase da vida, né? Mas o que de diferente você sabe sobre isso, né? O que você sabe sobre isso para trazer como uma realidade, né? Nós vamos crescendo, né? Como se a gente fosse crescendo, amadurecendo e a gente vai, né? Então, que outra possibilidade existe com tudo isso, né? Que mais é possível? E até caiu. Olha, cadê? Vocês estão aí comigo ainda? Caiu a Donata. O que mais é possível? Olha só, falou um negócio tão disruptivo, tão fora da realidade que pá, caiu. Minhas tias são essa realidade para mim. Elas têm 60 e parecem ter 30. Ai, como você pode sobrecriá-las. Que mais é possível? O que que a gente sabe sobre isso, né? O que que a gente sabe sobre não seguir uma linearidade, não copiar o corpo do outro? E agora, eu não sei se vocês viram, acho que a maioria sim, que entrou uma palavra nova no enunciado declarador, né? Que é bases. A Donata voltou. E as bases, então, é aquilo que a gente usa como ponto de referência para saber se a gente está criando a nossa vida certa. Então, imagina que a gente está olhando para o corpo dos outros e colocando aquilo como um parâmetro certo ou errado na criação do nosso. Tu tá aí? Tô aqui, tá me vendo? Não. Voltei. Mas eu estou agora. Ai, que mais é possível? Tecnologia hoje tá interessante. Interessante. Eu ainda Estou tô aparecendo aqui. direito aí? Tá tudo certo. Eu tô vendo tudo perfeito. Então tá, Estamos as duas aqui. tudo bem. Eu estava falando sobre bases porque eu consigo encaixar muito essa conversa que a gente está tendo e que o workshop surgiu antes, né? Porque Uhum. era só as realidades presuntivas, olha, as prisões prismáticas. E agora com as bases, então, é tipo, quanto que a gente olha para o corpo dos outros, como que funciona? Como que é a aparência? Como que é a digestão? Como que é o sono, sabe? Para criar o nosso corpo. Então, quantas bases adotadas a gente está usando para criar o nosso corpo? Ó, Uau, chegou adorei sua quase pergunta. um curso aqui, não. Adorei! E tudo que isso traz à tona para todos nós, POC pode tudo isso. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Bases é uma. Acabou, o enunciado declarador do Axis acabou de mudar. Né? Não tem uma semana, gente, sei lá, tem 4 dias que o enunciado declarador mudou. E que foi nesse evento de 6 dias que aconteceu agora na Costa Rica. E eles falaram sobre bases. Bases é a base que a gente constrói a nossa realidade. Só que a base ela está ligada, né? A base ela está ligada com o custo que a gente tem em manter aquilo como uma realidade para a gente. É o quanto custa aquilo, né? Então, como se a gente entrasse naquela coisa de perdas e ganhos, sabe aquela coisa de, né, bem polaridade mesmo, né? Então, quais são os ganhos e quais são as perdas que você tem em manter aquilo como uma realidade para você, tá? Então, as bases é o custo que se tem para você ter aquilo como uma realidade para você, né? Então essa pergunta que a Vivi fez, ela é fenomenal. Então, qual é o custo, né? Qual é a base que a gente tem para criar a base, né? Qual é o custo que a gente tem para criar o nosso corpo como ele é? Qual é a base que a gente está criando o nosso corpo agora? Né? Qual é o custo disso para o nosso corpo? Olha a energia que traz à tona.
e tudo que E o isso é, quanto que pode tudo isso. são adotadas, né? Copiadas, mimetizadas, duplicadas, enfim. Exato. Então, o enunciado aclarador, ele foi, como isso é muito raiz, né? Muito lá, a sementinha, vamos chamar assim, né? Da onde tudo parte, o Gary colocou isso no enunciado aclarador, tá bom? Então, o enunciado aclarador, ele, se você nunca ouviu falar de Axis, Axis tem essa frase mágica, né? Essa frase varinha de condão, que ela limpa qualquer coisa. Então, o enunciado aclarador, ele agora passou a ser certo, errado, bom, mal, POC, pode, todas as 9, curtos, garotos, povades, bases e aléns. Então, incluiu a palavra bases agora no enunciado aclarador. E assim, olha, quando o enunciado aclarador incluiu povades, o mundo mudou de um jeito que... né? Porque povades são os pontos... povades foi quando o ponto de vista entrou no enunciado aclarador. Porque nenhuma das palavras do enunciado aclarador fazia referência a ponto de vista, né? Então, Povades trouxe pontos de vista que você está defendendo e evitando ao mesmo tempo, né? Então, ele veio, né? O Povades. E agora a gente está incluindo bases, né? Que é assim, o quanto custa a gente manter as coisas, a base da nossa realidade. O que será que isso pode criar, hein? Uau! Eu Tô ansiosa já para tô com a ver. minha pipoca. Já tá, lá no cineminha, Só assistindo. esperando as próximas cenas. Porque, olha, Exato. Né? E assim, foi depois de Povades que descobriram os 5 grandes, né? E aí o negócio, depois dos 5 grandes, olha o que abriu, que novo mundo temos. Sei lá, 5 grandes tem um ano, mais ou menos, um ano e meio, no máximo tem 5 grandes. Porque foi no fundamento global do outro ano, né? De 2023. Então tem um ano e meio, mais ou menos, os 5 grandes, né? E olha o mundo como mudou depois dos 5 grandes, né? E o que mais é possível agora? com base. e eu acho muito interessante, falando de corpo de novo, eu acho que eu já comentei isso contigo ou com alguma pessoa assim mais próxima. Enquanto que a gente que está constantemente recebendo de Axis, né, as atualizações, está acompanhando quem está nos cursos mais recentes, né, o quanto que o nosso corpo está mudando, está atualizando, está recebendo, né? É diferente de, sei lá, fiz uma classe de barras há 2 anos atrás e nunca mais acessei nada, né? E quem está constantemente limpando, 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 o quanto que o corpo. E eu me lembro uma cena que tu, assim, para mim é uma cena na cabeça, né? Que tu falou que o nosso corpo ele meio que corre atrás do ser, né? O ser tá lá, pô, focando um monte de coisa, liberando um monte de coisa energeticamente e ainda tem um monte de coisa no corpo. Então o corpo meio que tá indo assim, sendo puxado, né? E então, quanto a gente está recebendo essas atualizações todas, né? Eu tô com um áudio aqui de bases rodando quase que 24 horas, né? Então, quanta coisa meu corpo também precisa liberar, né? Quanta gentileza eu posso oferecer para o meu corpo para ele liberar tudo isso. Mas eu percebo que nós, assim, que estamos constantemente em classes e recebendo de quem está nas classes, né, recentes, estamos na vanguarda disso, assim, né? E o corpo ali. Isso que a Vivi está dizendo é muito interessante, sabe? Eu tô no Axis há 7 anos, né? Então, eu sou assim eu demando muito de mim mesma, porque de fato eu escolho uma realidade diferente e assim, para mim isso, a vida faz sentido por isso, né? Quanto mais consciência eu tiver disposta a ter, quanto mais consciência eu tiver disposta a encarnar no meu corpo, quanto mais consciência eu puder trazer para o planeta, a vida faz sentido para mim por isso,
né? Vale a pena viver uma vida onde se tem isso como um propósito de vida. Então, esse é, né, para mim isso faz sentido. E aí, eu, assim, eu sou, a Vivi me conhece, eu sou uma feroz, assim, eu vou comigo mesma, né? Sempre comigo mesma primeiro. E aí, então e aí eu tinha feito num determinado momento várias classes de processo de 3 dias de corpos, já tinha feito barras direto, e muitos processos corporais e tal. Mas teve um momento que tinha um descolamento muito grande da vibração que meu ser tinha para a vibração que o meu corpo tinha. Então era um descolamento mesmo que acontecia ali. Né? E o meu corpo precisava correr atrás, né, para alcançar aquilo que o meu ser já tinha alcançado, para ter essa congruência energética daquilo que eu estava criando, daquilo que eu estava sendo, eu atualizar isso para o meu corpo. Foi aí que eu escolhi para um curso avançado de corpos, né, que eu fiz o ano passado. E aí tudo mudou para mim, né? Porque aí eu trouxe mais dessa mágica do corpo ainda como uma realidade para mim. Então, ter também, né? A gente que se trabalha muito, ter também essa coerência da vibração, né? Do ser com o do corpo, faz toda a diferença a gente ter isso, né? Faz toda a diferença a gente elevar a vibração do nosso corpo. E como a gente faz isso? Liberando as nhacas que estão trancadas no nosso corpo. Os julgamentos, né? A gente tranca um monte de emoção no corpo, né? Porque assim, quando a gente vive algo muito traumático na nossa vida, né? Quando é muito intenso, o que acontece? Aquilo é um trauma muito, né, grande. O corpo, a mente, muitas vezes escolhe apagar aquilo da memória. A mente esquece aquilo, escolhe apagar aquilo. Mas o corpo não. A gente tranca aquilo, a memória daquilo fica trancada no nosso corpo. E de fato é a memória que está trancada no nosso corpo que nos assombra com esse trauma. Porque a mente falou: ah, isso é demais para mim, eu não dou conta disso, eu vou apagar isso da memória. E a mente é um computador, certo? Ela vai simplesmente lá dar um del naquilo, apagou da memória, você feliz e o corpo que reme. O corpo que se dane, eu vou apagar aqui o corpo, né? E aí, mas o corpo fica com a memória daquilo. Então, a gente liberar essas coisas do corpo é muito importante para que, né, a gente fique congruente energeticamente com a vibração que o nosso ser tem, né? O que mais é possível. Então, liberar o nosso lindo corpito de todas essas nhacas que a gente vai acumulando, né? E fora tudo isso também, o nosso corpo é curador, né? Então, o nosso corpo, né? Muitos corpos são curadores. Então, a gente, né, tá pertinho de outra pessoa que tá precisando de uma demanda específica, o nosso corpo vai gentilmente lá. É o cachorro, gente. É o cachorrinho, fala: ah, você tá precisando de algo que eu tenho para oferecer para você? Então eu vou contribuir com você. E o nosso corpinho vai lá e cuida do outro corpo. E muitas vezes se a gente não reconhece que está fazendo isso, né? O nosso corpo pode trancar aquilo do outro corpo no nosso corpo. E aí é um mundo. É um mundo de possibilidades, né? Então é isso. Eu queria convidar super vocês que amanhã eu vou facilitar um workshop que se chama Corpo e Prisões Prismáticas, né? Onde a gente vai lidar com essa coisa, né? Desses julgamentos que a gente projetou no nosso corpo e que os outros projetaram no nosso corpo, e toda essa prisão que nosso corpo fica trancado, né? Por tudo isso, né?
por ele ser essa gentileza, né? Tudo aquilo que nos separa de ter o nosso corpo como a gentileza, a bondade, a alegria, a diversão que ele é. Então, e aí, assim, o meu target é a gente colocar o nosso corpo para funcionar no espaço de ser com o corpo. E o que mais é possível com tudo isso? E quem está escolhendo também, né, sair ali da linearidade do tempo, que a Donata falou antes, se você chegou agora na live e depois assiste, tá mais ou menos do meio pro começo, sobre saída construto de tempo. Como seria se a gente tivesse corpos que a gente não soubesse que idade tem? Que nem os animais, né? A gente olha para um gato, quantos anos tem um gato? Não sabemos. Né? O animal não tem essa linearidade de tempo. Então, mais uma coisa para a gente escolher sobre criar os animais, né? Então, quem está escolhendo também essa questão com o tempo aí, né? Tempos, hormônios, aparência, envelhecimento, tudo mais. Se a gente puder sair disso, se a gente puder criar algo diferente, né? E deixar disponível para quem mais está escolhendo também. Amanhã, que horas, Donata? Porque eu me Amanhã, lembro. às 8 da noite, começa o workshop Corpo e Prisões Prismáticas, onde a gente vai surfar. Assim, eu já trouxe várias informações, né, aqui nessa live, Sim. mas a gente vai aprofundar muito e surfar mais profundamente nessa coisa de liberar o nosso corpo de todos esses julgamentos, de todas essas projeções, daquilo que a gente projetou, que o outro projetou, de sair desse construto de decaimento, né? Ruga, flacidez, envelhecimento e bora criar uma realidade diferente com corpos. E o que mais é possível? Sabe o que eu queria que tu falasse um pouquinho? Diga aqui. Às vezes a gente faz esses workshops, né? Como cliente, né? Vou lá e faço um workshop de alguém, aí o workshop tá, ouvi na hora e depois ele fica largado, né? Tu que te trabalha tanto assim, né? Freneticamente, que nem tu falou antes, compartilha com a gente como é que é isso de voltar lá, escutar de novo, botar no looping. Quais são as benesses de fazer isso? Isso é muito interessante, essa sua pergunta, porque muitas vezes a gente recebe uma informação e a gente recebe aquela informação com aquele humor que a gente está naquele momento, com a energia que a gente está naquele momento, né? Com a distração, com a presença que a gente tem, né? Que a gente tem disponível naquele momento que a gente está recebendo a informação. Se a gente está conectado com outra coisa que está acontecendo, preocupado com outra coisa, né? A gente não está tão presente. Então, conforme a gente vai ouvindo a mesma coisa várias e várias e várias vezes, a gente vai recebendo mais informações sobre aquilo, de formas diferentes. Então, é como se eu ouço uma primeira vez, eu tenho uma quantidade de energia, uma quantidade de atenção, uma quantidade de presença com aquilo, e eu já libero várias coisas. Né? É como se uma camada da densidade foi-se. E aí você é uma outra pessoa, depois de ter ouvido aquele áudio. Aí você vai e ouve novamente. Então, aquilo que restou daquilo que você era, tem um outro nível de atenção, um outro nível de presença, um outro nível de consciência, um outro nível de disponibilidade e vai receber aquela informação de uma outra forma. Então, se a gente pudesse falar em oitavas, a gente vai recebendo isso em oitavas diferentes, conforme a gente ouve uma classe, um áudio várias e várias e várias vezes. Fora que você pode colocar o áudio daquilo para rodar, né? À noite, quando você dorme, e aí vai limpando tudo aquilo que foi facilitado no workshop, vai limpando ao longo
da noite, né? E você só acorda diferente no dia seguinte, você nem tem muita ideia do que rolou a noite inteira. Eu estava escutando um áudio recente, assim, de bases, né? E daí, na primeira vez que eu escutei, eu não entendi nada. E olha, assim, eu entendo inglês, não, eu não falo e nem escrevo, mas assim, tá ali eu entendo, né? E aí, eu não entendi nada. E eu falei, meu Deus, ele tá falando russo, que é isso? Tipo, qual é a língua que o Den tá falando, né? Que, enfim. E daí, e eu, ok, já conheço o processo, né? Continuei rodando, continuei rodando. Aí, essa noite eu dormi com ele, acordei muito diferente hoje de manhã. Tipo, nossa, parece que o sol brilhou, e sabe assim? O sol estava brilhando hoje, ontem estava chovendo, mas metaforicamente também o sol estava brilhando. E daí eu, nossa, assim, agora eu vou escutar com o Isso, ouvido de verdade, prestando isso. atenção, e daí eu entendi várias coisas. Eu, yes, yes, Porque quando a agora gente sim. ouve alguma coisa pela primeira vez, que é muito, tipo assim, feito como uma luva para você, aquilo é para você. A nossa mente lógica dá um bug nela, assim. Aí você não, tipo assim, a gente não tem nenhum ponto de referência sobre aquilo, a gente não tem nenhum construto sobre aquilo, a gente não consegue pegar um fio da meada do que é aquilo que a pessoa está dizendo para você, de tão diferente que aquilo é. Então a gente precisa, né, tirar umas camadas daquilo, algumas camadas, para começar a entender aquilo de uma forma cognitiva. Não quer dizer que não funcionou vezes deusilhões energeticamente. Só quer dizer que agora sua mente consegue receber um pouco daquilo. Exatamente. Simples assim, né? A mente limitada na forma como é, né? Agora você está pronta para receber aqui um pouco daquilo através da mente e entender de uma forma mais cognitiva, não que precise. E essa coisa das prisões prismatic, da autonomia, da base, né, que são as últimas ferramentas, até do próprio Cinco Grandes, né? Quanto tempo a gente, quantas vezes a gente ficou limpando isso, rodando isso, Nossa. né? Assim, é algo que está tão encruado que realmente precisa uma certa repetição, né? É requerido, que nem tu sempre fala sobre a projeção expectativa, de sempre limpar. Porque aquilo tá ali, volta e daqui a pouco volta e volta de novo, e aí vem alguém e fala uma coisa, aí tu compra aquilo de novo. Então, essa presença e constância, né? Uma não exclui a outra. Na verdade, as duas são muito importantes, né? Essa presença com a ferramenta e constância com isso é que vai trazer essa mudança, né? Então, nesse workshop, o que eu estou querendo trazer com isso, né? Nesse workshop, tu vai trazer essas ferramentas para a gente estar presente com essa prisão de julgamento, né? Essa prisão prismática e poder usar no nosso dia a dia. Então, vai, né? Anota, pega ali as ferramentas, coloca, né? O meu negócio aqui cheio de post-it, tipo assim, para me lembrar de destruir, descriar todos os dias quem eu fui ontem, sabe? Assim, pra gente cada vez estar mais perto de quem a gente é. Porque é isso, né? Quanto mais leveza eu posso ser? Exato. Sendo aquilo que eu vim ser, sendo aquilo que eu verdadeiramente sou. Exato. Então, né? Ter a ferramenta ali. Chegou a cair o negócio. Ter a ferramenta ali pra gente usar todos os dias, sabe? Pra gente ter essa manutenção. Vai ter ali o momento do workshop, da facilitação e não sei o quê, mas eu acho que o mais precioso é ter a ferramenta para depois usar, né? Sem dúvida. Então, quem Porque o que tá escolhendo acontece mudar, também conforme você recebe a informação, você vai tendo mais clareza daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou trazendo. E daí você vai percebendo no dia a dia os outros lugares que você está funcionando daquela forma. Só que aí você já tem a ferramenta para limpar aquilo, para liberar aquilo. E aí você vai limpando aquilo de outras formas, você vai tendo mais clareza e você vai se aprofundando com você mesmo naquilo que você aprendeu.
E vai criando mais espaço e mais gentileza com você e seu corpo, né? Então é sobre isso. Ah, e outra coisa que eu queria dizer também é que a gente faz um grupo de WhatsApp, né? Que a gente pode super trocar experiências depois, né? Que a gente pode trazer, olha, tive uma clareza sobre isso, olha, percebi tal coisa, e uma pessoa vai contribuindo com a outra também, né? E a gente vai criando esses malucos por corpos, corpos gentis. E até os próprios processos verbais, né? Ah, eu tô usando esse aqui, eu tô vendo esse resultado, sabe? Eu gosto muito dessas coisas também, né? De fazer em conjunto, assim, né? Vamos fazer um processo e todo mundo rodar, sabe? Assim, no meu grupo eu faço bastante essas coisas de áudio, assim, né? E trocar experiência sobre aquilo, né? Exato, Sempre um contribui muito com o outro quando a gente faz isso, né? exato. E quanta mudança, né? É de novo essa coisa do pioneirismo, assim. Eu tenho olhado muito para isso na minha vida, porque teve uma época que eu pedi por isso, né? Eu escolho ser pioneira, eu escolho ser pioneira. E aí chegou um momento que, não, mas eu já sou, eu já estou sendo, né? Estar em Axis, estar ativa e usando as ferramentas e mudando dinamicamente a minha vida a cada mês, já é ser pioneira, né? Porque Super. quanto da maioria das pessoas vive uma vida sempre igual, né? E Uhum. desejando algo diferente, né? Se tá Exato. sempre igual, tá tudo bem, é uma coisa. Agora tá desejando algo diferente. E esse pioneirismo de pegar essas novas ferramentas e eu vou me dedicar a isso, Uhum. né? Os eletromagnéticos também, que há um tempo atrás, né, surgiram. Sabe? O que mais que surgiu esses tempos? Ah, teve personalidades. Isso, meu Deus. Personalidades é um mundo também. Aliás, vou convidar vocês. Eu e a Carol Scheiman, a gente vai fazer 21 dias além das personalidades. Então, a gente vai entrar diariamente 15 minutos e facilitar personalidades para a gente liberar todas elas. Todas elas, todas. Que mais é possível? Gente, a gente tem milhares de personalidades. Personalidades são os lugares onde a gente deixa o ser e cria algo, né? A gente não quer ficar presente com alguma situação e a gente cria um piloto automático para funcionar com as pessoas. São essas milhões de personalidades que a gente criou para lidar com tudo à nossa volta, com todas as pessoas, com todas as situações. São os lugares onde a gente não escolhe estar presente. Então, também tem essa possibilidade. Exato. Amanhã vocês vão fazer uma live sobre, né? Vamos fazer É uma 8, live. 6h30. 6h30 da tarde, exatamente. E o que mais é Exatamente. Vamos possível? falar Então, mais assim, sobre queria essa. super convidar vocês amanhã, às 8 da noite, corpo e prisões prismáticas, para a gente liberar tudo aquilo que nos impede de ser o cachorrinho com os nossos corpos que a gente de verdade é. Ter o nosso corpo como o cachorrinho que de verdade é, né? E acessar essa gentileza com o corpo mesmo, né? Quem tá buscando mais gentileza consigo, mais, né? Mais gentileza com o corpo. E é do quê? Desse espaço de não julgamento. Desse espaço de liberar tudo e ficar presente com aquilo. Tá, mas o que que é isso daqui? Se eu não julgar, o que que é? Né? Vamos sair da gaiola aí dos julgamentos e acessar esse espaço de mais gentileza. Quem está pedindo por isso? Se você Exato. sabe de alguém que está pedindo por isso, manda essa live para essa pessoa. Olha só, parece com algo que tu está pedindo. E quanta gentileza mais a gente pode ter no mundo, né? Com os corpos. Ó, chegou um podpoc aqui. Então, essa é a minha demanda. Oi, Podpoc! Como a gente pode ser mais gentil? Conta para as pessoas. Você é isso. Mostra para as pessoas. Oi, lindeza. Aniversário.
Tia. Lindo. Gracinha. Essa é uma outra demanda que eu faço, sabe? Eu tenho aquela de, ok, eu escolho consciência, a vida faz sentido para mim. Se a minha vida faz sentido, se for para trazer mais consciência para o planeta, se for para trazer mais consciência para mim mesma, faz sentido. Senão, não faz muito sentido para mim estar aqui no planeta vivendo da forma como as pessoas vivem, né? E outra demanda que eu faço, que está totalmente ligada a isso, é de ser cada vez mais gentil comigo mesma, gentil com as pessoas à minha volta, né? Ser essa coisa da leveza, gentileza, sutileza, diversão, né? É essa coisa que os animais são. Então, eu super escolho virar uma gatinha. Então, a gente vai amanhã às 8 horas. O link para se inscrever tá na minha bio, tá na bio da Donata. Isso. Assim que a gente terminar aqui, eu vou subir no YouTube dela. E aí a gente se vê amanhã. Isso. Vou amar ver vocês lá pra gente. Primeiro pra gente poder conversar e vocês conversarem comigo, né? Que aqui só eu e Vivi falamos. E para a gente liberar tudo e criar uma realidade diferente com os nossos corpos, com mais leveza. Então, amanhã, né? POC pode. Então, amanhã, às 8 da noite, corpo e prisão prismática, tá bom? O link tá na minha bio, na bio da Vivi. Vocês estão super convidados. Vou amar ter vocês lá, tá bom? Querida, um beijo enorme. Muito obrigada. Gratidão por todo mundo que passou por aqui, quem vai ver depois. Vocês, que mais é possível com nossos corpinhos que a gente jamais ousou sonhar. Olha que outro. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Beijo, pessoas lindas que ficaram até aqui. Beijo, beijo.